A paz do Senhor Jesus. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você estiver vendo, receba esse bom dia. Eu estou aqui hoje com a Paola. Oi, gente. Bom dia, paz do Senhor. Não, vai dar um bom dia de verdade, animado. Bom dia, galera. Deus abençoe vocês Gente, que estão aí e nem tá assistindo. cedo, tá? São 9 horas da manhã e tá com esse sono aí. E também estou aqui... essa daqui, gente, eu sou suspeito de Vocês falar, já tá? conhecem. Pastora Marília. Quem é da igreja, já conhece. Quem não é, vem na igreja conhecer, tá? Pastora Marília, muito obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado por estar aqui conosco. E eu já sei que Deus vai te usar. Então eu já agradeço a Deus por isso também. Glória a Deus. E fica aí um tempinho para você poder se apresentar para o pessoal e falar com eles aquilo que tem para falar. Amém. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão ouvindo, vocês que vão ouvir. Muito obrigado, pela oportunidade, de estar aqui na igreja fazendo e falando aquilo que Deus quer que nós venhamos a falar. Então, assim, sou grata ao Senhor, primeiramente, e agradeço a vocês, Manaim Talk aí, que vai ser, assim, eu digo que vai ser um ID do Senhor, sabe? Então, assim, que Deus use vocês poderosamente, que vocês não peguem pessoas pela qual vocês, como pessoas, querem escolher, mas são pessoas direcionadas por Deus. Então, assim, em nome de Jesus, e fique aí, vocês que estão aí vão ouvir, porque eu falo que nesse lugar nós temos que ser luz. E eu creio que nós estamos aqui com uma missão, porque o que vem após nós é esse que tem que brilhar. Então, a gente está aqui como instrumento do Senhor. Então, eu sou a pastora Marília, fui ordenada aqui nessa igreja há 1 ano e meio atrás, mas tem 8 anos que eu congrego aqui. Então, assim, para a honra e glória do Senhor, a gente está rompendo, está lutando todos os dias, porque as coisas não são fáceis, mas com o Senhor se torna fácil. Então, em nome de Jesus, a gente está aqui, eu tenho um ministério que não é meu, é um ministério dado pelo Senhor. Eu falo que é um ministério onde que eu acho muito lindo. A misericórdia do Senhor dá cura sobre as nossas vidas. Independente do que a gente passa, mas o Senhor está com a gente e Ele nos cura. Então, a gente está fazendo esse trabalho aqui com as mulheres, A gente tem esse foco onde que é as mulheres e nós estamos aí. Estou aqui à disposição de vocês, para aquilo que Deus nos direcionar. Amém? Amém. Gente, primeiro, antes da gente entrar a fundo no tema de hoje, eu tenho que pedir desculpa a vocês, porque a gente ficou muito tempo sem postar vídeo. Como a pastora Marília acabou de falar, a vida ela vai fazendo um turbilhão. Então, teceu um turbilhão. Muitas coisas dentro da nossa igreja, porque a gente também serve aqui na igreja local, não apenas no podcast. Então, assim, eu tenho que pedir desculpa a vocês por esse tempo. Porém, eu faço uma promessa para vocês, e irei cumpri-la, porque é sim, não, de pelo menos 3 vídeos por mês. 3 vídeos por mês. Isso eu prometo para vocês. Aleluia. E vamos tentar manter a constância, porque tudo no reino tem que ter constância, Então, para a gente poder ganhar. E vou falar com vocês o tema de hoje. Melhor dizendo, a Paola vai falar para vocês o tema de hoje. Gente, vamos começar então. O tema de hoje é sobre a cura. Como que a pastora ela consegue fazer esse ministério que muita gente acha que não existe esse ministério. Porque o único ministério que a gente vê é o ministério de louvor, a dança, os ministérios que estão aí aparecendo mais, pastora? E no mundo de hoje é necessário que tenha esse ministério de cura. Nossa. Porque mulheres, tanto mulheres quanto os homens necessitam da cura todos os dias. Gente, inclusive eu estou entrevistando que eu gosto bastante. E eu vou falar uma coisa com vocês, eu já quero começar perguntando à pastora uma coisa muito interessante. Eu não vou falar primeiro da cura física, eu vou falar de uma outra cura que ela é mais aprofundada. Porque a física, a gente sabe que o Senhor nos deu autoridade sobre isso. Mas vamos falar de uma cura que muitos não aceitam, que é a cura interior. Então, se você veio aqui esperando a gente falar sobre cego voltando a ver, isso, gente, isso aí eu te falo. É sua obrigação como cristão. Não vem buscar vídeo para poder ver, não. É sua obrigação. Se você viu um paralítico, você viu um cego, vai lá e profetiza. Amém. Porque a sua obrigação é essa. Mas vamos falar de uma outra cura, que é a cura interior. Que é uma cura, e é essa a primeira pergunta. A cura interior, apenas com um ato de profetizar, é capaz de uma pessoa ser curada totalmente
o interior dela? Não. Não. Não, porque a cura, ela vem com um processo. Verdade. Ela vem carregada de um processo. E eu falo muito que dentro desses processos vem carregando uma história. Vem carregando memórias, né? Vem carregando ali um registro. Vou falar melhor, um registro. E não tem como uma pessoa só ser profetizada e ela ser curada. Ela tem que ser trabalhada. Sabe? Então, tem que ser trabalhada onde? Primeiramente, começar trabalhando na mente. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Eu até abri a minha Bíblia aqui, eu marquei, eu deixei separado. Eu vou até ler, né? A gente tem esse tempo, eu vou ler esse versículo para que as pessoas também possam não receber aquilo que a gente vai conversar aqui, mas receber a palavra do Senhor. Porque o que prevalece é a palavra do Senhor. E é sobre ela que a gente vai direcionar e vai falar e vai andar. Porque não somos nós que curamos, é a palavra do Senhor. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, ela que renova. Então, a primeira coisa, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, Romanos 12, no versículo 1, ele vem falando de um culto racional. Sim. Então, o que é sobre esse culto racional? É a razão dos acontecimentos dentro da pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa chega numa congregação, ela chega numa igreja, mas ela não expressa a verdade do culto. A verdade daquilo que ela sente por dentro. Então, ela expressa para o Senhor, muitas das vezes, a mentira que ela quer esconder. E aí, no versículo 12, 2, fala assim, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, muitas das vezes, a pessoa já chega, recebe uma profecia, achou que é curada? Foi profetizada, achou que foi curada? Não. É uma cura contínua. É um raciocínio com inteligência. Sabe, raciocinar com verdadeira alma ferida que, às vezes, está sobrecarregada de traumas. Então, o que é a palavra de Deus que o apóstolo Paulo ele deixa para as nossas vidas? Olha, mas transformem pela renovação da mente. Metanoia. Essa é forte. A famosa metanoia. Se você não tiver uma metanoia de mente, uma mente transformada, uma mente renovada para aquilo que você vai entrar e vai fazer, as coisas não acontecem. Verdade. Então, por isso, de muitas pessoas feridas, achando que vai receber uma profecia e vai sair daqui curado. E aí é um trabalho. E é muito interessante isso que você falou, porque metanoia. Entrei na igreja, estou aqui há, sei lá, 1 ano. E no meu entendimento, eu estou curado. Uhum. Só que chega uma ministra de cura e fala, olha, você não está curada. E aí, dessa parte, é muito importante que a gente não julgue o profeta, mas a profecia. Como que eu sei que a ministra que está falando comigo, aquilo que ela está falando vem do Senhor? Como que eu testifico isso? Porque, no meu entendimento, eu estou curado. No meu entendimento, eu vou dar um exemplo fictício, tá, pessoal? Uhum. Vamos supor que eu tenho um problema em casa com traumas do meu pai. Vamos supor que me abandonou, tal. Depois voltou muito tempo atrás. E eu, depois que cheguei aqui na igreja, falei, perdoei meu pai. Está perdoado. E a pessoa chega em mim e fala, olha, você não está curado. Você não realmente curou desse trauma. Mas eu, no meu roupante, eu vou trazer um ditado que é muito interessante, que é, o verdadeiro doente, ele acha que não está doente. Verdade. Isso é muito claro. É verdade. Então, eu fico nessa. Por quê? Também a gente tem que ter essa vigiar. Porque às vezes você está curado e alguém fala, você não está curado. Porém, às vezes você não está curado e você acha que está curado. E Como que eu pessoa vejo que isso? vive de aparência, né? Não quer mostrar que está ferido. E como que a pessoa que se auto-identifica de que ela não está curada ainda? Olha, para a pessoa que quer ver e quer ter essa transformação de mente, já é mais aceitável e mais fácil disso acontecer. Sim. Então, o primeiro passo, a pessoa tem que querer saber das feridas que ela tem, das dores emocionais que ela tem, daquilo que ela viveu e vivenciou. A gente não vem de uma família perfeita. A gente não vem de uma geração perfeita. A gente não está dentro da igreja perfeita, porque perfeito é só o Senhor. Então, o que a gente começa a ver sobre essas coisas? Eu falo muito isso. Você começa a notar uma pessoa dentro do convívio do pão de Jerusalém, onde que a gente está, é pelas emoções que as pessoas passam. Sim. Sabe? Aqueles sentimentos que ela tem, gera aquelas emoções, e aí você começa a identificar que aquela pessoa não está curada. Às vezes, elas se escondem por trás de um ministério.
Aí você fala assim, meu Deus, mas como que é isso? Ela está no ministério, ela está em oração, ela está em intercessão, ela está jejuando, ela está orando, ela ministra, ela louva, ela prega, mas ela não está curada? Não. Sabe por quê? Porque você começa a ver quando você confronta a pessoa. Verdade. É aí. Como que você, como ministra de cura, consegue confrontar e não afrontar uma pessoa? Por quê? Tem um outro ponto. Normalmente, quando estamos feridos, isso é da nossa natureza, pessoal. Nós temos a natureza animal e, como qualquer animal, nós entramos em modo sobrevivência. Então, quando estamos feridos, nós atacamos as pessoas ao nosso redor. Isso vem da parte nossa de animal. E como, então, que uma ministra de cura consegue sentar e conversar com alguém sem que a pessoa se sinta sendo atacada por ela? Como que faz esse trabalho? E eu falo assim, com mulher, e eu sei que a maioria que vai ver esse vídeo vai ser mulher. Eu ainda falo que é mais fácil, porque a mulher ainda se abre. Agora eu fico pensando como um homem. Nossa. Porque como um homem, sendo um homem, eu sei que nós vestimos roupantes de temos que suportar todas as coisas para que as outras pessoas não vejam que nós estamos sofrendo. Mas quando uma pessoa vem tentar ministrar cura na gente, nós não tiramos o roupante. Então, como que o ministro de cura, uma ministra de cura, ela consegue fazer uma abordagem em pessoas que têm esse rompante ali? Olha, a gente, falar no meu caso, né? Eu tenho muitos anos que eu sei que Deus, Ele separa as pessoas. Separa. Desde o ventre materno. Então, assim, Deus me chamou para essa área, não foi de hoje. Sabe, eu não conhecia nem a Jesus ainda, mas eu já tinha essa área pela qual eu fazia esse trabalho. Né? Então, não é aqui na Manaim. Deus já me usou fazendo nessa área, tanto físico quanto emocional. O que eu falo, o pastor Henrique ele fala muito isso. Né? Nós não estamos aqui nessa terra para ser julgadores de pessoas, nem apontadores de pessoas. Então, o que eu falo, quando você aborda uma pessoa, você sente que aquela pessoa tem a necessidade de algo dentro dela e vai muito mais além, eu falo que é usar empatia com o outro. Verdade. É ser empático, sabe? É E ter amor por quantas almas, né, pessoas não estão sendo empáticas? Verdade. Então, isso é falar mentira. Sabe por quê? É hipocrisia, se você não tem essa empatia com o outro. Então, a primeira coisa que nós temos que ser, quando nós aceitamos a Jesus e reconhecemos a morte de cruz dele, é ser empático com o outro. Verdade. Porque quando nós geramos isso dentro de nós, o Senhor Jesus ele começa a tratar dentro de nós e começa a curar dentro de mim. Porque eu começo a ver com os olhos do Senhor para me chegar até essa pessoa, até eu fazer uma abordagem. Olha, você tem que melhorar. E aí essa pessoa aceita. E senta aí que nós vamos conversar. Aí essa pessoa vai me entender. Mas primeira coisa eu quero ouvir. Sim. Eu quero ouvir, porque a minha história, eu não posso medir a minha dor pela dor dela. Às vezes a dor dela é tão pequena, mas para ela é muito grande. Sabe? Então... E nesse tempo... Pode falar. São os gatilhos do dia, né? Do dia a dia. Todo dia a gente tem uma guerra diferente. Todo dia a gente tem que ser curado de uma forma diferente. Sim. Deus, ele age em cada pessoa de uma forma. E assim, eu já queria abrir outro ponto, pastor. Como que você cuida de tantas almas e não se perde no meio delas? Porque é muito forte falar disso. Essa foi forte. Porque você está com a carga espiritual de outras pessoas. Entende? São outras pessoas que Deus te usou para guiar essas pessoas. Você foi um canal de Jesus. Como você faz, pastora, para lidar com a sua vida pessoal, a sua vida sentimental, a sua vida de pastora? Amém. Para lidar, eu falo que para lidar no ministério que Deus tem colocado, né? E eu falo que é um ministério que ele não é como você falou no início, não é visto, não é aplaudido, vou até dizer isso, tá? Mas não em algo que é egocentrismo meu, não é sobre isso, tá? Sim. Não é visto, ele não é, às vezes, observado por pessoas falando assim, eu quero estar dentro. Como um louvor, isso, como a dança, isso. sim. Então é algo muito do secreto. E cada dia mais eu tenho gostado de ficar no secreto com essas mulheres. E cada dia mais eu tenho gostado de lidar no secreto. E eu falo com o Senhor, Senhor, eu estou aqui, faça da vontade, o Senhor é o querer, né? E uma das coisas que eu falo é você saber cuidar de almas, não tem como não ver com os olhos do Senhor. Não tem como.
Porque se eu não olhar com os olhos de misericórdia do Senhor, eu vou julgar aquela pessoa pela dor dela, Vai. pelo aquilo que ela passa. Para com isso. É nada que você está vivendo, minha filha. Não. O Senhor Jesus, ele não olha dessa forma. Ele não avalia dor. Ele não vê aquilo que a pessoa sente. Ele vai e cura. E a primeira coisa que ele faz, eu vou tratar o emocional dela. Sim. No momento que eu chegar a ela, eu vou ver o que está acontecendo. Eu vou ver aquilo que ela se perdeu. Aonde que ela se perdeu? Às vezes foi lá na infância, foi crescendo, foi na escola, foi na igreja, se feriu dentro da igreja, se feriu dentro do lar, se feriu em casa. Como que eu posso te ajudar? Sim, verdade. Às vezes é uma palavra. Uma palavra. E eu consigo, né, direcionada pelo Senhor. Mas eu falo que a base de tudo isso, é a oração. Oração. Não o tem que outra falta chave. hoje, A intimidade pastora, com o Senhor. O que falta hoje um pouco é o secreto com Deus. É muito fácil estar na igreja todos os dias. Nossa. É muito fácil você servir dentro da igreja, viver de aparências. Mas o difícil mesmo é você se encontrar no secreto com o Senhor. O lugar secreto é onde o Senhor vai agir dentro de você. É onde você vai vestir as armaduras. Entende? Então, se você que está vendo aí, você quer ser curado mesmo, vai para o secreto com o Senhor. Amém. Você não vive em altar, você não vive cantando. Você não tem que viver... Ela tem autoridade para falar, tá, pessoal? Porque ela é do louvor. Então, ela não é nem nossa, não tem ministério. Tem, tá no louvor. Então, se ela fala que você não vive cantando, tem que ter secreto. Então, vai ter secreto. Saia do telefone, depois que você acabar esse vídeo, tá? É sobre isso. Porque senão você cai, pastora. Você cai, você não está firmado na rocha. É aquela passagem bíblica que diz que tem a casa que está firmada na areia e a casa que está firmada na rocha. Veio o vento, a casa da areia desmoronou. Desmoronou. Porque não tinha... Não teve uma estrutura, né? Estrutura. Não teve uma Ela não estava estrutura. preparada para vir aquilo. E falta hoje. E assim, eu quero, dentro desse ponto que você falou, é muito interessante que você traz, o ponto principal aí é a pessoa disposta a entender que ela é ferida. Dentro do todo tempo que você está, qual que é mais fácil você lidar? Uma pessoa ferida que está fora da igreja e você tem, ou uma pessoa ferida que está na igreja, conhece a palavra, busca Deus todos os dias. Qual que é mais fácil de você lidar? Nossa. É difícil. Ai, Jesus. Uma pessoa fora da igreja. Uma pessoa fora. É triste a gente falar, Sim. é doído a gente falar, né? Mas a gente está aí para ser instrumento do Senhor, Sim. né? E o manuseio é de Deus. E é muito mais fácil você envolver uma pessoa que está lá fora e ela ser restaurada e curada do que uma pessoa que está dentro da casa de Deus. Porque as pessoas que estão dentro da casa de Deus, às vezes, elas ainda estão com pecados crônicos, idolatrias crônicas, soberbas crônicas, sabe? Estão com doenças assim emocionais que acham que está tudo bem, mas não está. E eu falo que a gente não é 100% homem nem 100% mulher. Nós temos que olhar para dentro de nós. Sim. Porque se eu não olhar para dentro de mim, hoje eu estou bem, amanhã eu estou ferida. E aí se eu ficar nessa ferida? E se eu ficar nessa dor sempre? Então, assim, é muito mais fácil a gente lidar com pessoas que não têm, às vezes, uma visão de conhecimento do Senhor. O crente, ele é muito orgulhoso, né? O crente, ele é muito orgulhoso. É. Ele não quer mostrar que ele Casca tá ferido. dura, né? Casca dura. É sobre, pastor. E eu quero falar isso que você falou também. No seu ver, pastora, nesse tempo que você está na caminhada, o crente, ele se tornou um casca-dura porque, às vezes, ele tentou se abrir com pessoas erradas, que não tinham maturidade, ou ele se tornou casca-dura como uma forma do inimigo utilizar para afastar ele das pessoas. Quem foi o culpado? Eu não vou culpar só Satanás, não. Satanás é culpado de tudo, tá, gente? A gente sofre aqui por causa dele também. Mas é culpa de Adão também, que foi Adão que pecou também, tá? Enfim. Mas não culpando apenas Satanás.
Quem é o verdadeiro culpado? Somos nós, que eu falo como igreja, que muitas das vezes somos preconceituosos, fofoqueiros, enganadores, traidores, ou é Satanás que utiliza da opressão para fazer com que a pessoa não se abra buscando ajuda? No seu ver, essa caminhada sua aí. Olha, Satanás oprime, sim. Oprime. Né? O mundo espiritual, ele está aí, ele existe. É tão nítido como a gente está aqui nessa reunião, ele também está fazendo uma reunião nesse momento. Verdade. Né? Então, assim, mas eu falo que os cristãos, né, quando você aceita, quando você se achega a Jesus, eu falo que nós temos que aprender na nossa mente que nós não podemos crucificar ao Senhor mais. E o que as pessoas estão fazendo? Elas estão crucificando a Deus mesmo num contexto dentro da igreja. Sabe? Então, assim, são pessoas imaturas. São evangélicos, cristãos, que estão ouvindo a palavra do Senhor, mas ainda têm uma imaturidade muito longe, muito grande. E de difícil acesso. Essa casca dura. Então, para você ser curado, você tem que querer. Você tem que querer pelejar. Verdade. Isso é muito importante, né? Então, o que ela falou no começo. Para quem não sabe, a pastora Marília é uma grande escritora. Amém. E como parte de quem tem acompanhado o livro que ela está escrevendo, tem uma coisa muito importante que ela fala no livro. Quando ela lançar, gente, eu vou jogar lá no Instagram, então siga o Instagram, Manai Talks. Glória a Deus. Tem uma coisa que ela fala no livro que é muito importante, que é sobre o poder da fé. A fé, não o poder da fé só de confessar, mas a fé que está aqui, ó, a que você crê, que você acredita. Ela vai trazer dentro daquele livro, é muito interessante, eu vou abordar isso com você. Amém. O quão isso é importante para a gente. Na nossa mente já está fixado, já está, como é que eu vou dizer uma palavra certa? Enraizado. Enraizado na nossa mente que o diabo é um derrotado. E que nós, não que nós somos santos, mas que nós somos santificados por Jesus. O quanto isso é importante para que nós possamos ser curados? Olha, a importância, eu falo que, eu tenho falado isso para mim mesmo, sabe? É igual eu falei no início, a gente não é 100% mulher forte. Não, às vezes nós estamos fracas sim. Mas quando o nosso espírito está forte, não tem diabo que derruba. Não tem Satanás que vir. Depois de qualquer luta que acontecer, Satanás pode levantar. Porque ele tem que sair da minha frente. Ele tem que bater em retirada, porque é no nome do Senhor. E eu sinto a presença do Senhor falando. Aleluia. Sabe por quê? Porque se você passa grandes adversidades e Satanás se levanta, o caminho está certo. Então você tem que falar, sai da minha frente que eu estou passando. E aí quando a gente pensa, eu pensei em Marcos, na mulher do fluxo de sangue. Sim. Meu pai. Sabe por quê? Porque essa mulher era uma mulher de alma ferida. Quantos anos que ela ficou doente? Afastada da sociedade, gastando tudo que tinha. Vista como uma imunda. Visto como uma imunda, suja. A primeira coisa que eu vejo dentro do texto do livro de Marcos é os pensamentos dessa mulher. Sabe por quê? Eu até abri aqui mais uma vez. Eu abri aqui porque fala assim, olha, ela procurou em vários lugares, ela procurou a cura dela e só piorava. Então, tem lugares que nós temos que sair. Sabe por quê? Ela sentou em mesas que não já era para mais curar ela, porque ela já estava com o pensamento curado. Dentro da própria casa dela, ela já estava ali pensando. Eu estou gastando tudo, eu não tenho mais nada, o que está acontecendo? Mas no pensamento dela, a palavra de Deus fala, porque ela pensava, tão somente se eu tocar no manto. Meu Deus! Ela já pensava. Ela só não agia, mas ela já pensava. Sim. Então, olha o poder da nossa mente, alinhada ao coração. Porque aquilo que eu penso mal, eu reajo mal, cai aqui. E fica duro, fica infrutífero. Se eu penso positivo, cai aqui como frutificação. Sim. Então, não tem como. E a palavra de Deus fala, que ela fala, olha, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia daquela mulher. Sim.
Foi assim, ela pensar e aconteceu. E a palavra fala assim, olha, e ela sentiu que o seu corpo estava livre do sofrimento. Mas no mesmo instante, percebeu que havia saído o poder, porque ela tocou. Então, quando você toca em Jesus, com um propósito de cura, você próprio pode ser a cura. Não tem diabo que fica na E frente. vou entrar nisso Que é daí. isso? Como que uma pessoa não tem. ferida toca em Jesus? Meu Deus. Forte. Porque eu entendo da fluxo de sangue. Ela somente pensou, ela teve fé. Mas a pessoa ferida, que ela já perdeu a fé. Eu vou dar um exemplo. A ferida dela é dentro da igreja. Naquilo que ela considerava a fé dela. E ela se tornou ferida. Como então que ela consegue tocar a Jesus? Conhecer Jesus verdadeiramente? Olha, aí eu já falo que é do ser humano. Nada sobre Jesus. Porque Jesus é Jesus. Sabe? Jesus é Jesus. E Ele está aqui para nos curar todos os dias, salvar e libertar. Aí eu já falo que é do ser humano. Sabe? O ser humano, ele tem que deixar Deus agir. O Espírito Santo de Deus agir. Então, isso é um de dentro para fora. Porque talvez vocês olhem para mim, eu olho para vocês, eu não sei como vocês estão por dentro, vocês não sabem como eu estou. Mas é o deixar o Senhor agir. Então, às vezes, aquela pessoa já foi muito ferida dentro da igreja. Muito ferida dentro do ministério. Um dia ela não foi ferida, hoje ela está ferida e ela parou de caminhar. Sabe o que eu falo? Olhou demais para os lados. Olhou demais para as pessoas. Esqueceu o alvo. E esqueceu o alvo, que é o quê? É Cristo. É a cruz. Sabe? É o foco nosso, é o Senhor. É a gente entregar para o Senhor aquilo que dói dentro de mim. Sim. E aí, às vezes, ela começou a fazer o quê? Por que ela parou? Por que ela começou a paralisar dentro da igreja, dentro do ministério, até chegar ao afastamento dessa pessoa? Porque ela começou a olhar. Pessoas têm erros. Pessoas têm. Tem. Mas só que tem que é um passo de cada vez. E a fé, ela é contínua. A cura, ela é contínua. Aquilo que eu recebi hoje, aquilo que eu bebi hoje, aquilo que eu recebi do altar hoje, aquilo que eu fui ministrado aqui hoje, não serve para amanhã. Me lembrou da samaritana, né? Fonte de água viva. Está marcado aqui, porque Fonte Deus de água mandou. viva. Fizer Porque que eu marcasse. essa que é a verdade. É muito interessante nesse texto, para quem não conhece o texto, eu não sei exatamente onde ele está, mas é uma... João 4,40. Abre aí e leiam, gente, é muito interessante. Mas quando Jesus fala fonte, que ele é a fonte de água viva, não é água viva o animal. Né? Não é uma água viva animal. Ele está dizendo que ele é a água viva. O que é uma água viva? Uma água viva é uma água que não para de jorrar. É uma água que não tem fim. Imagina que ele é como se fosse a nascente. Dele sai água que enche ao redor. É dele que vem toda a água. Mas ele fala com ela que ela não voltará a ter sede, não no sentido de que se ela tomar uma vez, ela não volta a ter sede. Ela não voltará a ter sede porque ele sempre vai ter água para encher, sempre vai ter água para matar a sede dela. Então, enquanto ela estiver bebendo da água, ela não volta a ter sede. E por isso que me lembra, porque o que você fez ontem, e talvez, e é uma ministração que o senhor está me tocando a falar, talvez você está parado aí e está achando que muitas vezes o que você fez ontem, às vezes você foi no culto ontem, às vezes você serviu ontem, às vezes ontem você tirou 5, 6 horas para Deus, às vezes ontem você tirou um mover maravilhoso, assim, mas foi ontem. Foi ontem. E o hoje? Às vezes hoje você está parado. Às vezes hoje você está aí assistindo da sua casa, ou assistindo do sofá, ou até mesmo está desmotivado, está cansado. E Jesus, ele só manda falar que continue bebendo Aleluia. dessa água. Sim. Não pare de beber desta água. Porque se você for como a mulher samaritana que entendeu, e ao entender ela foi espalhar isso para as outras pessoas. Se você for como a mulher do fluxo de sangue que teve fé, que ela não foi curada ao tocar, ela foi curada ao pensar. Sim. Se você tiver isso... É só disso que você precisa. Independente do que você está passando. Não importa o problema, não importa a adversidade. Você só precisa de ter fé e estar bebendo da água viva, que você receberá a sua cura. E eu queria trazer um texto, eu não estou conseguindo achar ele. Talvez você vai saber de cabeça, que é sobre as pisaduras, está em Isaías.
Agora eu não me lembro. Eu vou procurar aqui. Eu vou pedir o nosso sonoplasta aqui para ele poder procurar para a gente o texto da pisadura. E depois eu volto para fazer essa pergunta. Mas, continuando, eu queria trazer um ponto que fui curado. Passei por uma coisa muito séria. Vou trazer um tema que é difícil as mulheres abordarem. Também homens, quando são abuso. Seja sexual, seja violento. Normalmente, elas são muito inflexíveis a testemunhar sobre isso. E aí eu fico com uma dúvida. A inflexibilidade do testemunho é porque ela não foi curada realmente? É essa que me surge. Porque se eu não consigo falar, porque a gente entende que o testemunho não é nosso, ele é de Deus. Mas se ela fala, eu não consigo testemunhar, é porque ela não foi curada? Sim. Sim. Porque eu falo isso, eu vou voltar lá no texto da Samaritana. Jesus já sabia o que essa mulher precisava. É a mesma coisa, vou te dar um exemplo. Eu preciso da água para a sobrevivência do corpo humano. Eu preciso, pelo meu peso e pela minha altura, eu preciso de quase 3 litros de água por dia. Então, Jesus, ele sabia o que essa mulher precisava para a sobrevivência. Porque naquela época, os samaritanos, era muito difícil, de se lidar. Então, até mesmo os judeus não entravam naquela cidade, mas Jesus, ele quer protocolo. Quando ele quer curar, quando ele quer entrar no emocional da pessoa, quando ele quer lapidar, sabe? E essa mulher aqui, vou voltar nela para a gente responder a outra pergunta. Ele entrou e ele agiu na ferida certa, porque o nosso Deus, ele é humilde. Ele é estratégico, sabe? Ele é ponderado, ele é calmo, ele é paciente. Então, assim, fora de tudo, ele não quebrou princípio, mas protocolo ele quebrou. Porque ele entrou na cidade e ele foi direto na fonte, porque ele sabia que aquela mulher estava lá, cheia de acusação, cheia de ferida. Aquele não é seu, aquele marido não é, o outro também não é. Mas Jesus, ele já entrou naquele ponto que ela precisava, a sobrevivência da água. E Jesus não a julgou como os outros julgavam. Não julgou, ele não julgou como as outras pessoas julgavam. Então, eu falo que a primeira coisa, ele soube dialogar com ela. E quando ele dialoga com ela, a primeira coisa é que ela começa a falar. E aí, quando mais no fim a gente observa esse texto, a primeira coisa que ela deixa o cântaro para trás. Não preciso mais disso. Não preciso. Porque agora eu recebi a fonte, eu recebi a água do Senhor. Então, nós temos que sair de alguns lugares sendo fonte. Porque a água, quem preenche é o Senhor. E ela saiu cheia. Porque eu falo que foi a primeira pregadora em Samaria. Eu falo dessa forma. Foi a primeira missionária, a primeira pastora, não sei o que foi, não, mas foi. O texto não fala, mas foi. E ali foi anunciado. E aí, já pegando o gancho da pergunta do perdão, do abuso, na infância, no abuso, foi um dia desse aí para trás, a gente foi convidado para estar em algumas mesas na igreja de cura interior, lá em Vespasiano. E aí eu convidei algumas meninas de cura aqui e a gente foi muito bênção. E eu tive um confronto muito grande. E Satanás, ele é muito sujo. Então, por isso que você tem que estar revestida das armas de guerra do Senhor. Tanto dia bons quanto mal, você tem que estar revestido de Efésios 6:10. As armas que foi apropriadas. Porque se você tiver sem uma, você é atacado e você se fere também. E ali teve um confronto muito grande com uma moça. Ela, no final de tudo, eu entendi, mas ela não quis expressar que era sobre isso. E ela falou sobre o abuso, ela não se colocou, ela sendo abusada, e abusada pelos pais e pelos irmãos, e ela já é moça, já tinha família, já tem filhos, mas o olhar dela expressava para mim o ódio. E eu tive que falar com ela. Eu falei assim, olha, enquanto você não se curar, você não vai liberar esse perdão para quem fez. E eu já fui nesse ponto, porque eu vi que era ela. Meu Deus. Eu vi que era ela. Sim. Ela foi e falou assim, mas você acha que é fácil? Eu falo, não, é por isso que eu estou te falando. Porque quando você libera o perdão, é a mesma coisa que você tirar debaixo do tapete e pôr tudo à exposição e perdoar. Sim. Sabe? É colocar em posição e decisão.
Eu vou perdoar porque eu vou romper aquilo que está dentro de mim. Então, não é sobre o outro, é sobre você, para você vivenciar. E eu vou entrar nisso daí que você falou, perdão. Por quê? A gente está falando de cura interior. E toda cura interior, tudo que precisa de cura é porque tem uma ferida. E toda ferida, ela é ligada ao perdão. A falta do perdão. E aí vem um ponto. E eu vou entrar, e aí eu sei que vai ter muita gente que faz isso, fala isso, então não acho que é uma indireta para você, mas se servir, pega aí. Paola me irritou. Paola falou algo que eu não gosto. Paola chegou em mim e falou, me perdoa. Eu falei, perdoa, mas não quero ser perto de mim, não. Nossa. Da boca para fora. É esse perdão, e aí não vai entrar porque isso aqui vai ser muito bom. Esse perdão é um verdadeiro perdão? Porque as pessoas falam, eu preciso perdoar, mas eu não preciso conviver. Isso é um verdadeiro perdão? Não. Ou isso as pessoas tiraram o entendimento que elas acreditaram ser certo na Bíblia? Isso não é um perdão. Porque Jesus, quando ele perdoa, ele perdoa. Ele perdoa. Ele vai. Meu pai. Você está curada, está perdoado de todos os seus flagelos. Vai. Então, se a gente sofreu por alguma coisa, vamos falar de ministério, dentro de igreja, vamos falar dentro da igreja, que é o contexto que a gente está, isso, aqui nesse momento, né? Por mais que a gente tenha a nossa vida social angular, vamos falar da congregação, da igreja. Se você sofreu por alguma coisa dentro da igreja, e ali houve aquele pedido de perdão, mas você fala, eu vou te perdoar, mas não quero você perto de mim. E onde que está o convívio da unidade da igreja? Meu pai. Onde que está o olhar no olhar? É muito fácil, Paola, eu virar para você e falar, eu te perdoo, mas eu não quero você perto de mim. Como que é isso? Aí se eu faço parte do ministério, onde você faz parte comigo? Você está perdoada, mas fica longe de mim. E se fosse assim que Jesus fizesse assim com a gente? Você está perdoada, mas não chega perto de mim. Não fala comigo mais não. E aí a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor, como é que iria ficar? Quebrado, mas o Senhor Jesus, ele faz isso. Está perdoada, minha filha. Chega perto de mim. Ele aproxima mais. Aproxima-se mais de mim. E é muito interessante que me trouxe, com você falando, o Mateus 6. Eu abri aqui e vou abrir Mateus 6,14. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Eu vou falar a própria oração do Pai Nosso, que muitos falam ela, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, para você que está em casa, fica isso. Assim como você perdoa, é como Jesus também te perdoa. Isso acho que é o que eu deixo para você. O perdão, e o pastor Bruno uma vez falou isso com a gente quando a gente estava no monte, ele fala o seguinte, o perdão, ele não é a outra pessoa me pedindo, sou eu pedindo, porque a ideia do perdão é a perda de algo. E ele gosta de falar que é a perda do ego. É a perda do eu tenho o controle. Muitas das vezes, e é uma coisa que eu também já tive que trabalhar em mim, é abrir mão de falar, eu sou a autoridade aqui. Eu sou o controle aqui. E quando eu peço perdão, eu perco isso. Você pode ver que Deus, ele não pede perdão na Bíblia para ninguém. Porque Deus é a autoridade máxima que há. Ou seja, em momento algum, Deus se rebaixa a pedir perdão para alguém. Porque Deus não erra. Mas nós erramos. E nós não temos autoridade alguma. Isso Jesus vai falar. Independente de qual seja o seu cargo, ou o que você faça, ou se você seja o presidente do Brasil, não importa. Não importa quem você é. O que importa é que, independente de quem você seja, você não é maior que ninguém. O seu cargo não é maior do que o da outra pessoa. E então, assim, e é uma coisa que eu falo, é difícil. Perdoar é difícil, mas é necessário. Porque quando você perdoa, e aí que ela fala, é a hora que você começa a ser curado. É a hora que você começa, a hora que você fala, Jesus, agora sim, pode entrar. Faz o reboliço. E isso é muito forte. Mas, continuando, eu vou lá em Isaías. Eu quero muito usar Isaías aqui. Que vai ser Isaías 53, 55.
Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu quero abordar esse texto. Nos falta fé para acreditar que já estamos curados em nome de Jesus? Falta fé. Porque o texto está falando que nós fomos. Somos ele não e fomos curados. ele não está falando vocês serão curados. Ele está falando vocês estão curados. Estão curados. Fomos. Ele está falando no presente, ó. Por ele nós somos curados. Pelas feridas que colocaram nele nós somos curados. E eu trago muita analogia nisso. É possível que nós ainda sejamos as pessoas que estamos ferindo Jesus? Porque nós não entendemos que estamos curados? Sim. Sim, porque como eu li lá no início, transformação da nossa mente, né? Que o apóstolo Paulo fala. E o que eu vejo, o que está acontecendo, é verdadeiramente isso. É as pessoas colocando Jesus na cruz de novo. Mas Jesus, ele já foi. Ele já passou pelo processo da cruz, né? E ao terceiro dia ressuscitou por mim, trazendo a cura das feridas, das amarras que nós temos, nos libertando. Mas agora vai de mim. Eu já aceitei Jesus. E aí entra a minha fé. É uma fé contínua, é uma fé em ação, é uma fé em movimento. E muitas das pessoas não estão carregando, eu falo até mais além, essa responsabilidade de ter Jesus na vida. Estão achando que Jesus é qualquer barganha, é qualquer brinquedo. A gente tem que parar com isso. E eu falo para nós, e eu falo para quem está ouvindo também. Sabe? Porque a palavra do Senhor fala que nós já fomos curados. Então, nós somos uma igreja curada. Sim. E por que no meio evangélico, no meio cristão, estão tantas pessoas feridas? Meu Deus. Sabe por quê? Porque não quer fazer aquilo, que é o autoanálise de si mesmo. É muito mais fácil eu olhar para você, para o outro que está talvez ouvindo e criticar o outro do que olhar para mim. E me posicionar como uma mulher curada. Não quer dizer que aquilo que eu vou beber hoje, vou saciar hoje, vai valer para amanhã. Sim. Não é sobre isso. Amanhã é outra luta. E amanhã é outra vitória também. Né? Mas é entender que ele já levou sobre si as minhas dores, as minhas feridas, tudo que eu passo, tudo que eu passei, e eu sou curada. Independente, eu falei com a sua mãe, com a Fernanda, independente daquilo que o Senhor, sabe? Eu não digo o Senhor vai depositar sobre mim, não é sobre isso. Mas aquilo que eu tenho que passar aqui como uma missão para o Senhor, eu não vou botar Jesus na cruz de novo. Sim, verdade. Eu tenho certeza que ela vai estar vendo. E eu vou passar. E vai estar a cada fala nossa, ela, glória a Deus, Glória a aleluia, Deus. meu Deus. Porque as pessoas estão assim hoje, sabe? Se elas são afrontadas ou se entra alguns traumas que lembram lá de trás. Então, eu penso assim que ela ainda não foi curada. Sabe por quê? Porque a cicatriz ela tem que ficar, porque são histórias, são geradoras de testemunho. Então, a minha história, ela foi gerada dentro de mim para testemunhar que Cristo, ele passou por mim. Então, assim, eu falo que hoje, dentro do contexto igreja, né, nós temos que começar a entender sobre isso. Sabe por quê? Porque senão a gente não tem um caráter moldado do Senhor. Verdade. E aí a gente se perde, sabe onde? Na identidade. Aí eu já não tenho identidade cristã. Porque eu estou me perdendo dentro de mim. Dentro das feridas que talvez eu ainda tenha e não consigo romper. Mas Jesus, ele já foi para a cruz. Agora vale eu posicionar. Jesus é a prova de Meu amor Deus. vivo. Nossa. E a gente, como pecador, a gente deixa esse amor de lado. Isso aí. O nosso exemplo de fé é o Senhor. Não É tem o outro. Senhor. Agora, eu vou para um texto que o Senhor ministrou ao meu coração e Deus vai te dar a resposta. Não sei qual Amém. vai ser, não. Ezequiel 24. Eu vou no versículo 15 e eu vou te fazer a pergunta em cima desse texto. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. E a pergunta que eu fico aqui é o seguinte. Vou traduzir o texto para vocês, tá, gente? Para vocês que não sabem a história. Nessa parte aqui, Ezequiel, Deus está falando com Ezequiel que ele irá tirar a esposa dele.
E Deus está falando o quê? Eu vou tirar a sua esposa e você não chore, não derrama nenhuma lágrima. E eu faço essa pergunta. Quando Deus fala isso, Ele está deixando bem claro que você não pode chorar por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Posso chorar agora? Mas aí eu trago para os dias de hoje. Nós. Por que às vezes Deus está fazendo, mas nós não conseguimos nos posicionar? Nós choramos, nós reclamamos, nós murmuramos. E às vezes a gente fala, tô quebrado, mas não está nem quebrado ainda. Deus está só pressionando. Olha Começou. Isso. Para com E aí eu isso. fico aqui nessa parte. Amém. Eu faço duas perguntas. A primeira, é possível que Deus, e o fardo de Deus não é pesado, mas é possível que Deus coloque esse peso sobre você de eu irei te fazer passar por essa Meu situação Deus. e não irei te dar a oportunidade, não te dou o direito de chorar por ela. Deus faria isso? E segunda coisa, e eu quero trazer, é possível uma pessoa passando por uma provação como essa. Eu falo com isso, se eu perder a minha esposa hoje, gente, eu tô casado há pouco tempo, mas ela é meu norte. Levantei hoje, eu tava assim, meu amor, onde é que tá isso aqui, onde é que tá aquilo ali? Ela levantou brava, porque tava dormindo, era cedo, pegou lá o caderno, quase jogou na minha cara. Mas sem ela eu fico perdido. Se Deus vier falar comigo, eu falo, Deus, Não tira. eu vou chorar. eu vou chorar. Calma, Jesus. É possível alguém conseguir passar por essas provações e não cair nenhuma lágrima do olho. E na mente dele, eu não estou falando na boca não, porque na boca ele aguenta, mas na mente dele, ele não virar para Deus e questionar Deus o porquê que ele, sendo fiel, sendo servo, está passando por tudo isso? É possível alguém conseguir? Quem nunca, né, faz esse questionamento? Todo Tipo, mundo eu fez, sou eu. mas eu quero saber se é possível alguém como Ezequiel. Verdade. Porque se Deus faz isso, é possível que Ele também cobre isso de uma pessoa? E é possível uma pessoa suportar? Ai, Jesus. Foi uma pergunta longa, gente, mas é isso aí. Eu vou responder dentro das palavras que você me perguntou. E eu não vou não expressar que é possível que uma pessoa consiga. Eu vou falar sobre mim, tá? Eu vou falar sobre mim, aí eu vou falar mais uma vez sobre trabalhar no seu emocional, porque eu passei por isso. Tem 5 anos. É algo assim que eu ainda não expressei, mas eu creio que um dia, né, vai. Deus está gerando testemunho, né? Então, outubro, 19 de outubro agora, faz 5 anos que a minha mãe faleceu. E foi isso aí que Deus me falou. Meu Deus. Eu estava morando em Lagoa Santa e na falência da minha mãe, na morte da minha mãe, eu vou resumir a história aqui. Eu fiquei 48 horas andando com a minha mãe dentro do hospital de Lagoa Santa. Porque a minha mãe, eu sou filha da velhice da minha mãe. Então, a minha mãe, na época, ela estava com 82 anos. Né? Bem cabelinho branco, aqueles passinhos assim, que eu falo que foi a verdadeira cristã que eu conheci. Mas a minha mãe nunca foi evangélica, nunca se converteu na minha mão, ela e meu pai. Então, os meus irmãos não são evangélicos, mas estão a caminho do altar. Aleluia. Sabe? É porque eu creio nisso. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então, primeira Em nome de posição é Jesus. minha, Sim. sou eu. Canal. Meu Deus. Então, o que eu falo? É que nesse dia, né, foi uma luta muito grande, onde que a minha mãe ficou andando dentro do hospital 48 horas. E eu acompanhando minha mãe, porque ela tinha dado Alzheimer e tinha rompido um vaso sanguíneo. Tinha dado um aneurisma na minha mãe. E ali eu andei com ela, porque ela não assentava. Ela não assentava. E eu tentando falar com ela, mas ela também não me entendia. E ali parece que ela foi diminuindo cada vez mais. Eu sou bem alta, minha mãe tinha 1,50 m. E ali eu já comecei a sentir, olhar pela minha mãe como uma forma da minha filha. Sabe, de ser uma filha, de precisar do meu cuidado verdadeiramente. E foram 48 horas. E a medicina não olhou. Pelos medicamentos que talvez poderia ter dado, sabe? Mas naquele momento eu entendi também o que Deus queria fazer. E eu lembro que no meio do corredor, quando eu cheguei no meio do corredor, o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente: faça que ela olhe para você e fala para ela que você é mãe dela. Eu fiz isso, sabe? Eu obedeci o comando do Senhor. E eu falei, meu Deus, mas como que é isso? Eu tenho todo respeito pelos meus pais. Tive todo respeito pelo meu pai, tem 13 anos que ele já é falecido, é uma história também, morreu nos meus braços.
sabe? E para tirar a tristeza da minha mãe, eu fechei no quarto com meu pai no braço, para tirar a angústia dela. Depois eu fui lá, conversei com ela. E nesse dia aí, eu pedi minha mãe para olhar para mim. Sabe, falei, mãe, com todo respeito e amor de toda a vida, por a senhora ser minha mãe aqui nessa terra, olha para mim, eu sou a sua mãe. E eu vim te dar só uma coisa, um abraço. Porque o abraço, ele cura. Posso te dar um abraço? Porque eu sou a sua mãe. Ali eu dei um abraço na minha mãe, muito forte, sabe? Deus. Foi o último. Porque depois daquele momento, a minha mãe começou a convulsionar. E Deus tinha me falado, eu vou recolher. E ali ai meu Deus, é uma história, né? Ainda tem uma história muito longa, mas aí respondendo agora dentro da palavra do Senhor, né? Passaram-se os dias e eu era diaconisa aqui na igreja, e nesse período eu continuei vindo nos cultos, mas totalmente angustiada, ferida, sabe? E pedindo a Deus, falando com o Senhor, Senhor, eu pedi, meu chão, já tinha pedido meu pai, agora minha mãe foi. Então, como que eu estou? E o Senhor sempre falando, eu sou o seu sustento, eu sou o seu guia, eu sou o seu sustento. E chegou um dia que eu vinha para a igreja, quando eu chegava em casa, eu já estava debaixo das cobertas. E ele foi assim 1 mês. Mas dentro desse 1 mês, o Espírito do Senhor falou comigo, levanta, porque você não tem oportunidade de ficar deitada. Porque existe um ministério de mulheres na sua mão de cura. Eu falei com Deus, falei, Deus, como que é isso? E eu não chorei. Então, por isso que eu estou falando, eu não quero medir a dor do outro, falar com você como que é isso, porque eu vou te dar respostas sobre mim. E eu não chorei. E Deus não permitiu que eu chorasse até hoje. Então, essas lágrimas foram secadas pelo Senhor. Sabe, foi cuidadas pelo Senhor. Porque já se faz 5 anos que minha mãe faleceu e Deus não me deu a oportunidade de chorar. Pastor, eu vou entrar num versículo bíblico que é o versículo que Deus mais tem me tocado esses dias, que está lá em Jó, que fala assim que Deus mesmo abre a ferida e Ele mesmo a cura. As mãos dele ferem, mas as mãos dele também curam. Isso. E é sobre isso, né, pastor? Ele nos capacita todos os dias. Nós somos capacitados por Ele para sermos feridos, para serem curados, para a gente gerar um testemunho. Isso. Para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. É isso que você falou, pastor. Ele fere, eu penso assim, não sei se talvez seja uma forma exata, mas é a forma que eu acredito que eu falo com Deus e converso com Deus. Então, essa é a minha forma. Cada um tem um jeito de falar com Deus e receber daquilo, né? Porque senão a gente vai amoldar pessoas. Eu não estou na igreja, eu não estou dentro de uma congregação, né? Todos os dias buscando o Senhor para se moldar pessoas. Eu amoldo o padrão do Senhor. Então, isso aí é muito sério, porque eu falo assim que o Senhor Jesus, Ele sabe de quem Ele extrai. Sabe? Ele sabe de quem tem aquele coração aquebrantado e contrito para Ele espremer. Meu Deus. Porque quando Ele fere, Ele te cura. Meu Pai. Ele vai lá e te fere um pouquinho para não te perder. Ele vai lá e te cura. Sabe? Então, assim, o Senhor Jesus, Ele sabe e como extrai. entrando nisso que você falou, me veio uma dúvida. Você como ministra de cura, e você é a prova de que você passou por muita coisa. Ai, Jesus. É possível você se tornar um ministro de cura Doente. sem nunca ter sido ferido? É possível? Não. Eu falo que todos os dias a gente tem que ser feridos, mesmo, porque senão, sabe o que acontece? Eu falo que isso é muito do ser humano, do homem. O ego do homem é muito alto. Muito alto. Tá? É muito altivez. Muito alto. Então, Deus tem que quebrar, sim. Tem. Ele tem que moldar, sim, e Ele tem que lapidar, sim. Então, isso não é só para mim, só para vocês, é para quem também está ouvindo. Às vezes, as pessoas estão achando que você está num cargo eclesiástico, que Deus te colocou ali, mas que você não tem que ser moldado. Então, a primeira coisa tem ferida? Deixa Deus curar. Sim. E, às vezes, eu penso até mais além. Quantos ministérios de líderes pastorais que estão feridos? Que estão feridos e estão sangrando em cima quem não precisa sangrar. E, às vezes, são o quê? São pastores, são pastoras, são líderes de ministérios. Mas por quê? Não deixa o ego cair. Sim. E não aceita ser curado. Então, tudo isso a gente tem que observar muito. E aí é fazer, mais uma vez, o que eu falei, que a palavra do Senhor nos conduz a falar.
examine-se o homem a si mesmo. Porque quando eu olho para mim, eu não preciso nem do seu confronto, porque eu olho para mim e eu vejo os traumas, onde estão as feridas, onde estão as dores, aquilo que passou, que não passou, porque eu começo a trabalhar dentro de mim. Não precisa de ninguém. É o secreto com o Senhor. Verdade. E estamos caminhando para o final, né? Amém. Já vai dar um tempinho já, gente. Mas eu tenho mais 2 perguntinhas para fazer. Se a Paula tiver também, eu vou deixar ela fazer. Amém. E vai dar certo. Vai dar certo. A primeira pergunta que eu queria fazer, pastora, num todo, tá? Hoje, no mundo em que nós estamos, pensando que nós somos feridos, na realidade, o que aconteceu que hoje nós ficamos muito facilmente feridos? Ou talvez antigamente ficava, eu não sei, mas todo esse tempo que você está. Porque parece que hoje o mínimo, Paola não é desse pessoa, mas vamos supor, a Paola subiu para louvar. Aí a Paola ouvia alguém falar, nossa, aquela menina desafinada. E aí a Paola levou para ela, ficou ferida daquilo e parou. O que aconteceu? Porque antes, eu lembro, e eu vi o pastor Henrique colocou esses dias falando, pessoas que não sabiam ler, que não sabiam escrever, mas pregavam. Pessoas que não sabiam nem falar direito, via ler um versículo e falava, no 10º, mas falava de Jesus, sem se importar, às vezes subia no altar, sabia cantar não, cantava igual eu, e cantava, e ia, sem tudo, mas parece que hoje nós estamos numa geração, e não só a nossa geração, ou a da Paola, não sei se nós estamos na mesma geração, não sei disso não, mas parece que no todo hoje, tudo se torna motivo para a gente ficar machucado. O que aconteceu? Olha, eu falo que isso é você ficar vulnerável aos ataques e aceitar aquilo que vem de fora. Então, se você ainda aceita essas coisas, é porque a sua mente ainda não está voltada, a sua audição não está voltada pela voz do Senhor. Verdade. Então, assim, é muito mínimo. O pastor Henrique, ele gosta muito de falar sobre isso. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu ouvi ele muito falar sobre isso e eu peguei. Porque ele fala assim, olha, não são as raposas grandes que param, são as raposinhas que minam. Então, são as coisinhas que vai te minando. E aí, emocionalmente, você começa a ficar destrutivo. Você começa a ficar, a sua imunidade abaixa. É mais ou menos isso. Você começa a criar uma carga dentro de você que você não consegue romper mais. Mas isso, eu falo que não é sobre o pastor, não é sobre liderança, é sobre você. Sim. Meu Deus. Você tem que chamar essa responsabilidade Meu para pai. você. Então, às vezes, a gente está colocando pessoas no caminho, sendo que a responsabilidade da cura é sua. E eu quero fazer o quê? Uma transferência. Não, em nome de Jesus, nós temos que fazer uma transferência de cura para o outro. Porque a responsabilidade é minha de ser pessoa curada. Não somente chegar em um espaço, que seja fora, que seja dentro do contexto da igreja, sabe? E ser luz só aqui dentro. Eu tenho que ser luz lá fora também. Então, a responsabilidade de cura é minha. Porque não adianta eu vir aqui, colocar uma máscara, me apresentar, né, como uma pessoa curada e sair lá para fora e não ser. Verdade. Ser outra pessoa. Vestir outras roupas Meu que não me Deus. pertencem. Então, assim, a Marília que é aqui dentro, ela tem que ser uma Marília lá fora. As pessoas têm que me conhecer como essa pessoa. Quer dizer que eu vou ficar ferida, mas amanhã eu tenho que estar curada. Meu pai. Porque senão, os apontamentos, nem todo mundo gosta de mim. Mas o que, né? Nem Sabe? Jesus. É isso. Então, aí eu vou me incomodar com essas vulnerabilidades que vêm de fora, e aí o seu ministério para. E aí a sua vida para. O seu relacionamento com Deus para. A sua intimidade com Deus para. Por causa de quê? Pessoas. Então, está na hora da gente começar a carregar com responsabilidade a presença. Presença, meu E pai. não parar por pessoas. Recebe essa E palavra aí que eu Cristo, recebi. deixa eu falar Meu para Deus. vocês. Cristo, ele não para ninguém. Cristo não para ninguém. Se você estiver andando no caminho do Senhor, para o alvo, ele não para você, mas pessoas param você. Por quê? Você deixou entrar. Então, em nome de Jesus, né?
Que a gente venha ser pessoas Amém. fortificadas e maduras na palavra do Senhor. Porque não é nada sobre a nossa palavra, é a palavra do Senhor que nos de afirma. Jesus. É ela que nos segura, né? de Em dias Jesus. difíceis, em dias felizes. É o Senhor, Em nome de Jesus. é o Senhor. Não tem outra palavra. Paola, você tem uma pergunta antes de eu fazer minha última? Pode fazer. Pode fazer? Então tá bom. Pastora, a última pergunta, porque já estou extrapolando o horário Já que eu tinha deu. falado com você. Sendo direto, nós estamos falando de cura interior. Amém. E eu sei que quem ficou até o final é porque precisava ouvir isso. E essa pergunta não é uma pergunta, mas mais uma missão que eu dou a você. Amém. O que falar para uma pessoa que está ferida? Uma pessoa que não sabe como conseguir a cura. Ela não sabe como, ela não entende como, ou ela não tem suportado o processo disso. Uma pessoa que parou, está parada, ou está querendo parar, porque as feridas que estão dentro dela, aquela que ela esconde de todo mundo, com o sorriso que ela vem na igreja, para essa pessoa, traz uma palavra para ela. Amém. Olha, o que eu tenho para falar para vocês é o contexto, né? De quem vai ouvir, quem não vai ouvir, se é mulher, se é adolescente, se é criança. O que eu tenho para falar é que a palavra do Senhor fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a verdade que liberta. Então, quando você olhar para você que está ferido, você que está entristecido por algo, você que já criou, né, um sistema dentro de você, uma barreira emocional bloqueado, é você entender que as suas cicatrizes, aquilo que ficou, ela tem que ser exposta diante do Senhor. E aí você vai ser uma pessoa curada. Mas e se eu não for curada, somente olhando pelas minhas cicatrizes? Você tem que caminhar mais um pouquinho. Sim. Meu E aí pai. você vai entender esse processo. Porque eu falo que o processo das feridas que você tem, das mágoas, dos traumas que você tem, daquilo que passou, daquele bloqueio mental, daquele coração endurecido, porque quando você for curado, você vai curar outras pessoas. É verdade. Então você tem que colocar dentro de você essa chamada de responsabilidade. Porque não é sobre mim mais. Não é sobre mim. É sobre aquilo que Deus está gerando dentro de mim. Porque aquilo que Ele está gerando dentro de mim, que é cicatriz, onde eu tenho que olhar, mas ela não pode doer mais. Meu Deus. Ela não pode doer, mas são memórias. São cicatrizes. Eu lembro da história, mas ela não dói. E aí eu me torno o quê? Autoridade naquilo que Deus fez em mim. Meu pai. Então, Deus, Ele está querendo trazer, né, no contexto, vamos falar no contexto das pessoas que estão vindo do mundo para a igreja. O Senhor Jesus, Ele quer limpar, Ele quer purificar. E aquilo que você carregava de dores, né, de sofrimentos aí, que cada um tem a sua história, é para gerar testemunho, para levantar outro. Então, assim, em nome de Jesus, né, eu já peço em nome do Senhor que você receba, né, essa ministração, Nome de que Jesus. você olha pela cicatriz que você tem, pelas manchas que tem, e transforme isso em testemunho, Aleluia. para ter autoridade para curar e libertar no nome do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Bom, pastora, vou te abrir para você poder finalizar, né? Amém. Ali um pouquinho e fica à vontade. Amém. Eu só tenho que agradecer, né? Agradecer, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque Ele que é o soberano, Ele é o poderoso, Ele é o altíssimo. São muitos nomes, muita qualidade. Então, Perfeito. perfeito, é lindo, é Pai, Belíssimo. é Deus forte, é o Shaddai. Então, primeiramente ao Senhor, Yeshua, por todas as coisas que têm acontecido na minha vida. Eu falo que dias bons e dias maus é do Senhor, pertence ao Senhor, e o Senhor está no barco, né? Quando a gente entende que o comando é Ele, né? Ele está no deserto, e no deserto que Ele lapida mesmo, é no secreto que Ele molda, forja caráter. Então eu tenho que dar glórias ao Senhor. E agradecer, primeiramente, antes de agradecer vocês, eu vou agradecer o pastor Henrique, a pastora Kelly, porque foram fontes, né?
E são até hoje. E são até hoje. A gente está gravando aqui na igreja. Isso. Tudo ele disponibiliza. Sempre assim. São canal, Não tem o que falar. instrumentos usados por Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Henrique, da pastora Kelly, da sua família. Então, assim, é somente gratidão, pastor Henrique, pastora Kelly, por tudo que Deus tem feito aqui. E eu falo com o Senhor todos os dias, deixa eu ficar nesse lugar, todos os dias da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Mas o comando está com o Senhor. Né? Então, o Senhor, ele sabe para onde o barco vai tocar. Sim. E outra coisa, agradecer a vocês, os ministérios da igreja, né? O ministério pela qual também eu tenho servido, e agradecer vocês. Continue. Continue, não pare em nome de Jesus. Porque eu falo que eu tenho falado isso com o Senhor. E eu falo com o Senhor, Deus, é promessa do Senhor soprar o nome da igreja. Aleluia. É promessa do Senhor soprar Manaim. Outras igrejas nos 4 cantos. Então, já profetizo na vida de vocês. Em nome de Jesus. Manaim tal, que vai ser soprado nos 4 cantos. Aleluia. Não parem, não de desista Jesus. e permaneçam. Mesmo estando diante de adversidades. Em nome de Jesus. Amém? Em nome Amém. de Jesus. Pessoal, estamos finalizando. Antes de nós finalizarmos, temos que dar honra a quem tem honra, né? Hoje a gente tem alguns patrocinadores que têm nos Glória a Deus. ajudado Glória a Deus. a manter Aleluia. isso, a manter esse plano. A gente sabe que quem nos mantém é o Senhor, Sim. mas o Senhor usa as pessoas e tem Ele usado. envia. Então eu vou falar alguns, tá? Eu vou falar primeiro que é a minha mãe, que é uma grande advogada. Aleluia. Então, se tiver algum problema, seja trabalhista, criminal, previdenciário, tá precisando aposentar e tem 18 anos, ela dá um jeito, só. Vai ter um QR Code em algum local aí e vai ter na Glória a descrição Deus. também. Entra, manda mensagem para ela vai te dar uma consultoria grátis e nos ajude falando que veio da gente, tá, gente? verdade. Glória Porque a ela Deus. vendo que veio da gente, ela nos ajuda mais. Outra pessoa, RG Tech. Glória a Deus. Eu vou falar porque eu já utilizo o serviço dele, tá? Então ele fez uma limpeza no meu computador. Bênção, né? Sensacional. Limpou meu computador, trocou. Meu computador tinha dado problema, trocou SSD, deu. Vou falar com você, o trem tá novo, só. Vou falar. É muito bom. E também vai estar o QR Code aí, então você tá precisando. Gente, é para Minas Gerais, tá? Eu acho que é toda Minas Gerais, mas aí depois você manda mensagem para ele e vê, tá? Vai que ele mexe com São Paulo também. O homem é poderoso. O homem é fera. Acesse o QR Code, manda mensagem para ele, ele monta PC, ele mexe com videogame, ele mexe com manete. Eu comprei um videogame, tô tentando levar para ele lá, porque o meu tá muito tempo. Então, se também tá muito tempo, leva para ele. Também tem o Quaresma Fotografia. Então, Meu líder. casamento, festa de 15 anos. Também Cara, vai estar o cobre QR Code. tudo. Eu vou falar com você, ele não é Jesus não, mas ele faz milagre, viu? É cada foto boa. Na foto que você saiu feio, ele deixa ser Ele bonito. deixa bonito. E sem edição, tá? Não sei o que ele arruma, não, mas ele consegue. Então, QR Code aí, chama ele e ele vai fazer um preço bom, sabe por quê? Porque ele é legal. Glória a Deus. Gente, fica com Deus. Até o Jesus próximo abençoa. Manaim Deus Podcast. abençoa. Manaim Talks. E não perca, tá? Os próximos episódios. Glória a Deus. Tchau, tchau. Com Deus.